Olá, 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 olá! Entrando aqui ao vivo, às 22 horas, nessa sexta-feira, hoje, então, véspera aí de Dia dos Pais, praticamente, né? Faltando apenas um dia aí pro Dia dos Pais. Vamos chegando, vamos chegando. Deixa eu colocar o nosso tema aqui. Como o pai pode ajudar na rotina. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos chegando. Chama os papais aí para estarem com a gente nessa live de hoje. Vamos ver, vamos ver. Tá tudo ok aqui. Olá, o pessoal aparecendo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bia, queridíssima, Luana, olha aí, Ornado Acessórios aqui fazendo a nossa... Ai, gente, deu ruim aqui. Fazendo a nossa moda aqui, fazendo, entendeu? Fazendo o nosso contexto aqui da live para ficar mais charmosa, mais bonita, mais elegante, né? Que afinal a gente precisa, né? Estar bela para os nossos, né? Então, hoje, cheguei hoje aqui de uma missão, né? Missão doula por alguns dias. É um dos meus hobbies aí. E hoje a gente vai falar, então, Cristiane, seja bem-vinda. Vamos lá que eu tô meio assim, meio aérea hoje, mas vamos focar. E hoje, então, a gente vai falar sobre como o pai pode ajudar na rotina, né? A gente sabe que tá chegando os dias dos pais, então eu preparei essa semana, né, pra tá realmente dando tudo aí, né? Muitas dúvidas surgem acerca dos pais na rotina, porque a gente sabe que na maioria das vezes é o pai que vai, né, para fora de casa, vai trabalhar, fica o máximo de tempo fora de casa, né, para dar esse sustento para a família. E daí nós como mães, né, como esposas, acabamos querendo a ajuda deles, né? Mas tanto um lado quanto o outro acaba ficando sem saber como agir, né? E aonde cada um pode estar ajudando para que a rotina seja algo que facilite e não algo que escravize, né? A gente, como a gente já falou aqui muitas vezes e continua falando, a rotina veio para nos servir e não para que nós sirvamos a ela, né? Então a gente tem que tornar essa rotina um recurso. Gostaria de que vocês colocassem no comentário se o áudio tá bom, tá? Porque às vezes eu posso ter pego algum fone que não tá legal. Então coloquem pra mim aí de 0 a 10 como que tá o áudio e o vídeo também, tá? Coloquem aí, por favor. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje. E daí eu quero perguntar pra vocês, pra gente interagir um pouquinho, né? Se o pai, né? Coloquem aqui nos comentários se o pai participa na rotina, né? Eu tô vendo aqui que tem bastante mães. Vamos ver aí. Manda para aquele teu marido, manda pro teu amigo que já é pai. Compartilha aqui pelo aviãozinho, tá? Para que eles também possam estar aqui, né? Obrigada, Cris. Obrigada, então. Obrigada aí pelo feedback. Compartilhe então com outras famílias, né, com outras mães, com outros pais que possam se beneficiar desse conteúdo que eu venho trazendo para vocês, né, falando sobre rotina, como a gente pode se reconectar com o nosso filho através de uma rotina prazerosa e divertida. Então, essa é a minha missão aqui no meu perfil. Então, coloquem para mim aí nos comentários como que é a participação do pai, né? Se ele participa, coloca sim. Quanto mais e você colocar, né, aquele sim bem longo,
mais eu vou saber que o pai aí participa integralmente dessa rotina. E se o pai não tá participando, né, não tá sabendo como entrar nessa rotina com você, como ajudar você nessa rotina, coloca não. Por que eu quero que vocês comentem isso? Para que a gente possa interagir aqui, para que a gente possa fazer essa live de forma dinâmica e eu também ajudar um pouquinho na realidade de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários ou na caixinha de perguntas, que conforme a gente vai conversando, vai falando, eu vou respondendo para vocês, tá certo? Muitas mães vêm com esse questionamento, né? Yara, eu quero mudar os hábitos do meu filho, eu quero, né, fazer com que ele durma sozinho, eu quero que os hábitos elementares sejam mais fortalecidos, né? Que são a alimentação, o sono, a ordem, a higiene. Mas, Yara, eu não tenho a ajuda do meu marido. O pai dos meus filhos não me ajuda. Né? Eu não sei mais o que eu faço, eu já pedi várias vezes e nada. E daí, vendo, né, esses questionamentos que chegam até mim por diversos meios, né, pelo direct, pelas perguntas, né, no meu curso também, eu resolvi então aproveitar a semana do Dia dos Pais para trazer esse conteúdo que é muito relevante, muito importante aqui para o nosso Instagram, né? Para o nosso Instagram que tem esse chamado de falar sobre rotina das crianças. E eu estou passando aqui, né, por uma reestruturação da rotina das crianças, no sentido do sono, né, do hábito do sono. Então eu vou começar, né, eu já estou compartilhando com vocês algumas experiências, né, o que é o diário de rotina, que eu estou deixando lá nos destaques. E conforme a gente vai tendo progressos, eu vou tentar fazer uns videozinhos no IGTV também, tá? Então eu tô fazendo essa mudança, né? E daí esses dias eu tive que ir para casa dessa minha amiga, né? Dar essa assistência para ela nesse último período da gestação. E o meu marido ficou com a minha filha nesses 4 dias. Eu passei 4 dias fora. Nossa, nunca tinha passado tantos dias fora assim, né? Levei só o meu mais novinho, porque a minha filha mais velha já tem quase 2 anos, então tá tudo sussa, né? Ela já sabe que ela tem os horáriozinhos dela, né? E eu e o meu marido, graças a Deus, nós temos um relacionamento em que eu posso contar com ele, né? Mas o que eu quero falar pra vocês disso tudo é que muitas vezes a gente não dá crédito pro nosso cônjuge. E daí eu quero te falar, né? Eu quero ver se essa situação acontece aí na tua casa. Responde pra mim aqui nos comentários se essa situação acontece. Você é daquele tipo de mãe que acaba querendo ajuda, né? Acaba nos pensamentos, no dia a dia, quando você tá sozinha, você fica, poxa, caramba, né? O meu marido podia me ajudar, nossa, podia ter uma rede de apoio, nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas sozinho eu não consigo, né? E daí quando ele se coloca a serviço, né? Quando ele tá ali e fala, o que eu posso fazer, né? Você quer alguma ajuda? Você vai lá e fala, não, tá tudo ótimo, não, dou conta sozinha, não precisa não. Ou então você não deixa ele ajudar porque você acha que do jeito que ele vai fazer não vai sair da forma que você gostaria. Não vai sair perfeito. Vamos quebrar isso hoje? Eu quero que vocês... Gente, tá muito parado esses comentários. Sobe um coraçãozinho, pelo menos, para eu saber se faz sentido para você o que eu tô falando. Você é do tipo de pessoa que é assim? Que quer ajuda, quer ter esse apoio, mas que na hora de dar o espaço, você sempre toma para si as responsabilidades porque você acha que o outro não vai fazer como você faria. Esse era o meu problema. Quando a minha filha nasceu, nossa senhora, eu tinha muito esse problema. Eu achava que se eu saísse de perto dela, ela ia morrer, né? Bem exageradamente falando, eu achava isso, assim, porque eu sou muito exagerada, né? Nas coisas, sou hiperbólica, assim, né? Agora eu sou menos, mas na época, né? Primeiro filho, né? Mãe de primeira viagem, eu achava realmente isso, que se eu não tivesse ali,
nossa, a menina ia passar fome, a menina não ia dormir, né? E eu realmente acreditava que eu precisava dar conta ali de tudo e que apesar de eu querer ajuda, eu não poderia ter essa ajuda porque eu sabia que o outro não ia fazer igual a mim. E aí eu te falo, né? Como que nós somos soberbas, né? Como que a gente age de uma forma autossuficiente, de uma forma prepotente, sabe? Por quê? Porque a gente entende. Tô rindo porque comigo aconteceu isso por muito tempo. Pois é, né, Luana? É nessa hora que a gente se identifica, né? Por quê? Porque a gente acha que só o nosso jeito é o jeito melhor. Só o nosso jeito é o jeito que é ideal. E aí a gente esquece que o outro é uma pessoa diferente de nós. E aí a gente começa a ver que, ainda que ele não faça do nosso jeito, isso não quer dizer que está ruim. Isso não quer dizer que está imperfeito. Isso não quer dizer que não vai dar certo, né? Isso é até uma crença, né? Crença no sentido de pensamento que a gente coloca como verdade, que na verdade gera certos bloqueios, né? Por quê? Porque a gente fica o tempo todo nesse embate, né? Nessa insatisfação de querer essa ajuda, de ficar, né, na nossa mente querendo essa ajuda, querendo que o pai, né, seja mais presente, mas quando a gente vai tentar tomar atitude, a gente trava, justamente porque a gente tem essa crença, esse pensamento limitante de que se ele fizer, não vai ser do jeito perfeito, não vai ser da maneira certa. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso abordar com vocês, porque eu vivi isso por muito tempo. E eu tinha medo de deixar as coisas na mão do meu esposo, né? Eu sou uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa que tem uma proatividade nata, né? A proatividade para mim parte da minha essência, é parte da minha essência ser proativa, né? É parte da minha personalidade, do meu temperamento, diferente do meu esposo, né? Ele não tem essa proatividade de forma natural, mas ainda assim ele é proativo naquilo que precisa ser. E aí eu não consegui enxergar isso, né? E eu não consegui enxergar que a forma que ele poderia fazer seria uma forma benéfica também para minha filha. Só que conforme a nossa realidade vai sendo observada por nós, né? A gente vai observando a nossa realidade, vai chegando circunstâncias que a gente vai fazendo com que a gente se desvencilhe desses pensamentos limitantes, né? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que contar com aquela pessoa, ainda que você ache que ela não vai dar conta, ou ainda que você ache que ela não vai fazer do seu jeito. E aí quando você, né, aceita e quebra esse pensamento limitante e experimenta deixar, né, a outra pessoa fazer parte de todo esse processo, você tira um peso das suas costas. Porque aí você enxerga, caramba, realmente, não tinha por que eu pensar isso, né? A minha filha tá aqui, ó, comeu, né? De repente não comeu tudo, né? Não comeu tudo porque não foi do meu jeito, mas tudo bem, ela comeu, né? Ela tomou banho no horário, ela tomou banho antes de almoçar e não depois, né? Tudo bem, mas pelo menos a tarefa foi cumprida. Sabe, a gente tem que parar com essa mania de achar que tudo que a gente tem que fazer tem que ser um perfeito. Por quê? Porque a gente se esconde atrás da perfeição e estagna a nossa vida. A gente para de mudar, a gente não introduz uma rotina nos nossos filhos porque a gente acha que não vai estar perfeito. E eu vou te falar, não vai ter perfeição mesmo, né? A perfeição ela vai vir com o tempo, né? Com os ajustes, as aparas que você vai ajeitando conforme o processo está caminhando. Não adianta você querer que a rotina seja 100% sem tentar, né? E aí eu trazendo para o tema de hoje, né? Não adianta que você queira que o seu marido ajude da maneira que você idealizou na sua mente se você não deixa ele participar do pouco, sabe? Se você não dá a oportunidade dele fazer do jeito dele, ainda que o jeito dele não seja o melhor, não seja o perfeito, né?
Só que é aquela máxima. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente é. Melhor a gente fica naquilo que a gente faz. Agora, se a gente não pratica, a gente não tem como saber quais são os nossos erros, aquilo que a gente precisa ajustar. E daí não tem, né, mágica e nem receita que dê jeito. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês em relação a esse tema, né, do pai ajudar na rotina é: permita. Permita que o seu marido esteja presente na rotina do seu filho. Eu não sei como que vai ser, eu não sei como que vai se dar, mas antes de você colocar regras, né? De você falar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que botar a cor azul antes da cor verde, né? Você tem que dar o banho antes assado, assim. Você para e conversa com ele, né? Chega e faça com que ele entenda o porquê da rotina, né? Não mostre só que você quer mudar a rotina, mas você mostre o porquê. É como eu falei, né? Não adianta você querer ter uma rotina, mas sem saber qual é o objetivo que você quer alcançar com ela, né? A rotina, ela é o meio e não o fim. Então, você tem a realidade, né? Você tem a sua circunstância e você tem o objetivo que você quer chegar. Esse objetivo pode ser grande, pequeno, mais ou menos, não importa. Vai depender da tua realidade e circunstância. E daí você precisa deixar isso claro também para o seu cônjuge, né? E aí eu entro numa parte em que a minha queridíssima amiga Jaqueline Bastos, né? Ela aborda isso com muita propriedade e eu vou estar trazendo um pouquinho disso aqui nessa live. Mas se vocês quiserem entender melhor, né? Vão lá no Instagram dela, que tem coisas mais detalhadas e profundas sobre isso. Mas, por hora, né, para a gente poder entender como o pai pode ajudar na rotina, a gente também precisa entender que nós, mulheres, somos diferentes dos homens. E não há ideologia, e não há mimimi, e não há nada que possa mudar isso. Porque biologicamente, psicologicamente, né, nós somos diferentes. Ponto. Isso é uma verdade absoluta. Não tem como mudar, não tem como ser relativo, né? E a nossa forma de absorver o mundo, a nossa forma de compreender o mundo, a nossa forma de trazer isso para a realidade também é diferente. Então, nós mulheres, nós somos mais subjetivas, né? Nós somos mais detalhistas, nós somos mais observadoras no sentido de a gente sabe quando o nosso filho está fazendo uma arte, né? A gente sabe quando o nosso filho está doente só pelo olhar, né? Só pelo andar diferente, só pelo choro que não tá como dos outros dias, né? Isso é subjetividade. A gente sabe ler aquela criança, a gente sabe identificar ainda que ela não diga, né? E os detalhes, né? A gente tem mais atenção, né, aos detalhes. Então a gente vê a nossa visão é mais panorâmica, né? A gente não olha só para um lado, a gente olha para todos os lados e avalia a circunstância como um todo. Então a gente vê que aquela criança não quer comer, né? Tá, ela não quer comer, mas por que ela não quer comer? Ela se machucou antes, ela tá com sono, ela tá, né, com a bundinha suja. E aí a gente vai observando uma série de detalhes que para o homem não é óbvio, não é da realidade e da fisiologia, biologia, psicologia dele. Ele é objetivo, ele é macro, né? Ele olha para as coisas no geral, ele não olha nos detalhes, nas especificações. Ele olha para o geral, ele tem aquela visão, né, de horizonte, reta, ele não tem aquela visão panorâmica. Isso, gente, eu tô falando de forma instintiva, vamos dizer assim, né? Tudo, claro que tudo pode ser aprendido, né? Essa subjetividade, essa proatividade, conforme a gente vai, né, sendo mãe, sendo pai, né, vai vivendo a nossa paternidade com 1, 2, 3 filhos, isso vai mudando, né? Mas na nossa essência é assim que acontece. Então o homem, ele tem essa objetividade, né?
Para ele só consegue enxergar o que está na frente dele. Se a criança não está querendo comer, ela não está querendo comer e ponto, final. Ele não vai ficar se perguntando, porque a fralda tá suja, porque ela tá com sono. Ele não vai. Se ele não sabe, né, como lidar com isso, ele não vai ficar se perguntando, né? Se é um pai que tá ali, começou com essa questão da rotina, dos hábitos elementares, é um pai de primeira viagem, ele não vai ficar se perguntando, ele vai falar, tu não quer comer? Tu não quer comer? Tá bom, tá sem fome, né? A razão é essa. Não é porque ele tá com sono, não é porque ele tá com a bundinha suja, né? É porque ela não tá com fome, é o óbvio, né? Então o homem, ele tem essa objetividade e daí por isso que muitas de nós acabam achando que eles fazem as coisas de má vontade. A gente acha que eles não querem ajudar, que eles não estão nem aí para a rotina dos filhos. Só que, na maioria dos casos, os pais não entenderam, ou nós como mães, e que temos esse privilégio, né, de ter essa essência subjetiva, essa essência que tem os detalhes e a visão panorâmica, não explicamos para ele a importância disso. Então, para ele, né, não faz diferença o filho dormir 7 horas e dormir 9 horas da noite. Não faz diferença. Né? Ele não vê a diferença isso no concreto ali, num primeiro momento. Então, qual que é o nosso papel? Né? Como que a gente vai ajudar esse pai a se colocar nessa rotina? Justamente mostrando para ele os objetivos. Porque o homem, ele olha com a visão de águia, né? Aquela visão de que aonde eu quero chegar, qual é o voo que eu vou traçar para pousar, né? É a visão estrategista, né? Aquela visão que vai direto ao ponto. Então a gente tem que pegar essas qualidades, esses artifícios da nossa essência, né? Da essência masculina e da essência feminina e trazer para o benefício da rotina. Então, você sabendo que o seu marido é objetivo, né, que tem essa visão reta, né, mais pro geral e não pro detalhe, você vai chegar e vai orientar ele, né? Você vai ser essa pessoa que é o pescoço, né? A cabeça não é nada sem o pescoço. Se fosse só a cabeça e o pescoço estivesse rígido, ele só olhava para frente. Mas é o pescoço que tem a função de fazer com que a cabeça, né, aqui a gente usando essa analogia, consiga olhar para os lados, consiga olhar para trás e etc e tal. Então, a gente como mãe, como esposa, vai ter esse papel, né? Então, você vai sentar com seu esposo, vai falar com ele das dificuldades, né? Vai trazer ele para perto, né? Mostrando a importância que ele tem na família. Muitos pais não se sentem parte, né, desse contexto. Muitos pais se sentem negligenciados, né? Porque a mulher só chega para cobrar, a mulher só chega para ficar praticamente batendo meta, né? E aí, você já fez? Você já estava ali com seu filho? Você passou um tempo com ele? Você não passou? Olha aí, tá vendo? Você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo, né? E ninguém gosta de ser cobrado assim, né? Ninguém gosta. Nem nós, que dirá eles, né? Já chegam cansados do trabalho, né? Já tem outras coisas na mente. E daí você ficar querendo que bata a meta, né? Que supere desafio, assim, de graça, sem explicar, sem chegar e conversar, realmente vai gerar um bloqueio desse homem diante da rotina. Vai gerar um bloqueio. Olá, pessoal, tem bastante gente chegando agora. Sejam bem-vindos. Estamos, então, tendo uma live especial do Dia dos Pais e eu quero que você me ajude compartilhando, porque quanto mais pessoas estiverem aqui, mais a gente vai poder fazer com que esse conteúdo seja alcançado. O Instagram vai entender que é um conteúdo importante e outras pessoas vão ter acesso, né, a todo esse trabalho que eu tenho feito aqui no Instagram, que é reconectar, né, o nosso relacionamento com o nosso filho através de uma rotina prazerosa e divertida. Então, não deixa de compartilhar. E essa live vai ficar salva no IGTV, tá, gente? Não se preocupem com isso. Então, primeira coisa, entenda que o seu marido é diferente de você. Segundo, saiba que, ainda que não seja do seu jeito, isso não quer dizer que não é bom, né? Que não que ele não está fazendo direito.
Terceiro, converse com o seu marido, né? Explique os motivos de você estar colocando a rotina na sua casa, né? Por que você precisa da ajuda dele? Traz ele para perto, né? Valorize a importância dele, exalte isso, né? Com sinceridade. Diga para ele, né, que ele estando próximo, as crianças vão olhar como um exemplo, né? Vão se sentir mais motivadas para obedecer. E aí você vai, então, trazendo esse pai para perto, né? Quarto, fale para ele qual é o teu objetivo com a rotina. Então você precisa deixar claro para esse homem qual é o objetivo dessa rotina para as crianças. É para que vocês tenham mais tempo juntos? É para que vocês consigam ter um negócio, né? Consigam trabalhar um pouco mais de noite, daí até conseguir renda extra. É para que os filhos, né, tenham mais autonomia e daí dependam um pouquinho menos de vocês e vocês consigam, né, tirar um tempo para fazer coisas pessoais, né? Então fale, verbalize quais são os objetivos desta rotina, né? Tanto de vocês quanto das crianças. Porque aí quando você deixa claro o objetivo para o teu marido, para esse pai, ele começa a entender, agora eu entendi por que ela bota as crianças para dormir 7 horas da noite, né? Agora faz sentido. Então, deixe claro para esse homem o objetivo que você quer com essa rotina. Isso vai fazer uma grande diferença para que eles ajudem nisso, né? E quinto, não sinta vergonha, né? Peça ajuda, peça ajuda. Como eu já falei aqui, o homem é muito objetivo. E eles não muitas das vezes eles querem ajudar, mas eles não sabem como. Então, os homens tendem a querer receber certos comandos, né, para poder ajudar. Então, se você ficar esperando, queria tanto que ele lavasse o banheiro, queria tanto que ele botasse as crianças para dormir, queria tanto que ele, né, lesse uma historinha para as crianças antes deles dormirem, mas ele não faz. Gente, o homem é muito preguiçoso, o homem é muito, assim, né, relapso. Cara, vai lá e fala, poxa, olha, queria tanto sua ajuda agora. As crianças estão precisando ir dormir, só que eu queria que você lesse um pouquinho de história com elas. Você pode fazer isso? Pronto, gente, está resolvido. A maioria dos nossos problemas nessa questão de educação com os filhos, né, de o pai ajudar, é porque a gente quer que ele leia uma bola de cristal que não existe, né? A gente quer que eles sejam mãe de Ná. E eles não vão ser, gente. Eles não vão adivinhar o que a gente quer se a gente não falar. Então, seja clara, né? Fale, olha, meu bem, eu queria saber se você poderia ajudar na rotina das crianças, lendo um pouquinho para elas, né? Quando você chegar do trabalho, poder ficar um pouquinho ali com elas, ou fazer a oração da noite, né? Estabeleça coisas que ele consiga fazer ainda que ele tenha um dia exaustivo, né? E que seja, de certa forma, um relaxamento e um momento de aproximação com os filhos, né? Então, por exemplo, eu acho muito válido a gente trazer o nosso cônjuge, né? O nosso marido, para participar desses momentos dos rituais de transição, que são tarefas simples, né? Que não exigem tanto, né? Do pensamento de estar ali, assim, muito focado, né? Porque esses pais, a gente tem que reconhecer que eles foram para o campo de batalha, né? Trazer o sustento para essa família. Então também não é justo que a gente coloque, né, nas costas deles coisas assim muito, muito pesadas. Mas, né, a gente pode pedir para que eles ajudem de alguma forma. Então peça, né, para que ele participe dessa parte do ritual de transição, né? Seja dando um banho na criança, né? Seja lendo a historinha antes de dormir, fazendo o leitinho da criança, enfim. Essas coisas que parecem poucas, mas que, se você pedir ajuda dele, ele vai se sentir presente nessa rotina, a criança vai se sentir acolhida por ele e vai ser uma coisa a menos para você fazer, né? E que é algo assim que é 5, 10 minutinhos, mas que você, tirando isso da tua responsabilidade, você consegue produzir outras coisas, né? Você consegue adiantar outras coisas. Então, eu acho super válido trazer o pai para
participar dos rituais de transição, por exemplo. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Ah, sim. Outra coisa também que é bem interessante é você, né, explicar para ele que o exemplo para os seus filhos é muito importante. Então, o pai, ele é aquela pessoa que tem a representação da autoridade, da firmeza e da segurança. Então, quando a criança vê o seu pai, ela vê o que? Ela vê o herói, né? Ela vê aquele homem que vai desbravar o mundo por ela, né? E é isso mesmo que o pai representa, né? É essa força masculina que ele tem que nos passar, né? Que é a autoridade, a firmeza, a segurança. Então, trazer isso para a realidade familiar e conversar com o nosso esposo de que o exemplo é muito importante, né? O exemplo na fé, esse exemplo da proatividade, né? De fazer as coisas com diligência. Exatamente, precisa de uma figura masculina. Pois é, né? Esse cultivo de fazer com que o pai tenha essa palavra de autoridade, né? Os nossos filhos, eles precisam saber que o pai tem esse papel na casa, né? De comando, de estar à frente da dinâmica familiar, né? Os nossos filhos já passam muito tempo com a gente que é mãe, e daí eles tendem, né, a não valorizar tanto a figura do pai. E daí eu quero trazer um ponto, né, um pouco delicado, mas muito importante para vocês, que é a questão, né, da alienação parental. Alienação parental. Eu já vou falar, deixa eu ler aqui uns comentáriozinhos. Oi, Yara, boa noite, a paz. Aqui, graças a Deus, meu esposo me ajuda bastante com as crianças. 3 meninas. Isso aí, que bom, Raquel. Natividade, seja bem-vinda. Alienação parental é até motivo, né, de processo, caso seja comprovado. E aí eu vou explicar o que é, tá? Alienação parental é quando uma das partes, né, ou a mãe ou o pai, de certa forma fazem a cabeça da criança para ficar contra o cônjuge, né? Então, acaba que passa por uma depreciação da figura do pai ou da mãe, né? Então, esse pai e essa mãe acaba trazendo a figura desse cônjuge que está, né? Na maioria das vezes a gente fala isso, né, para casais separados, mas vocês vão entender por que eu tô falando desse tema aqui nessa live, tá? Então, normalmente, quando tem pais separados, essa criança tem a guarda está com um deles, certo? E daí ela vai ver esse pai ou essa mãe, né, que não está com a guarda, uma vez na semana, enfim. E só que muitos pais acabam fazendo a cabeça da criança no sentido de depreciar a figura desse pai ou dessa mãe, né? Ah, o seu pai é muito assim, seu pai foi muito assado, seu pai não sei o que, sua mãe não sei o que lá. E aí a criança, ela de certa forma fica sendo manipulada por esses pensamentos, por esses conceitos que a parte, né, do cônjuge que está ali se sentindo ferida, né, acaba depositando e transferindo isso para a criança. Então isso é ruim, né, e aí gera N situações. No nosso caso aqui, a gente, né, espera, né, e trabalha com famílias que sejam estruturadas, né, em que o pai e a mãe estão no mesmo lugar, né, são casados, vivem em harmonia familiar, porém, pode acontecer de estar havendo essa alienação parental. E eu vou deixar mais pra frente um post sobre isso. Na verdade, eu nem ia falar disso assim, com esses termos, tudo, mas eu acho que é importante a gente saber, porque às vezes a gente faz inconscientemente, né? E eu já fui uma dessas pessoas que fiz isso inconscientemente.
Então, assim como eu descobri que era ruim e hoje eu não faço mais, eu quero passar para vocês, porque pode estar acontecendo isso na tua realidade e você não tá sabendo, né? Que é o quê? Às vezes, nós como mães, né? Como eu já falei aqui, a gente acaba cobrando do outro, a gente quer sempre, né, que o outro corresponda à nossa medida, né, com o nosso critério, com os nossos parâmetros. Mas, como a gente também já sabe, o outro é uma pessoa distinta de nós, né? Teve uma criação, uma educação, tem uma personalidade diferente da gente. E na maioria das vezes, né, gente, a gente casa com alguém que é o oposto de nós. Então aqui em casa é assim. O meu marido, ele tende a ser mais introvertido, mais tímido, né? E não tem naturalmente essa proatividade, assim, né? Ele é mais reflexivo. Já eu sou extrovertida, proativa, não paro um segundo e não reflito, né? Então a gente se completa, porque enquanto ele reflete, né, enquanto ele precisa dessa proatividade, eu preciso dessa reflexão. E daí, por a gente não perceber que esse conjugue é diferente, ou esse conjugue ele não está fazendo de má vontade, né? Simplesmente pode estar ali desajustado a comunicação de vocês como marido e mulher, a gente começa a verbalizar diante dos nossos filhos depreciações desse conjugue. Então a gente começa, o nosso filho tá ali com a gente e tal, e daí a gente solta umas, né? Ai, seu pai é muito nervoso. Ai, seu pai não ajuda em nada, seu pai é um preguiçoso. Seu pai não faz nada. Ai, nossa, caramba, nunca me ajuda em nada. Nunca me ajuda em nada. Ele chega um folgado e pererê, disso pra pior, né? E aí, aonde que entra a alienação parental? Dessa forma. Você tá fazendo o quê? Você tá construindo no seu filho uma imagem de um pai que na realidade não é, ou que não deveria ser, entende? Então você tá meio que colocando fogo, né, de forma errada. Por quê? Porque o seu filho, ele não tem que participar das tuas brigas com o teu cônjuge. O teu filho não tem que saber que o seu marido tem defeito tal e tal e tal. O que ele tem que saber? Que o pai dele é o herói dele. Se lá na frente, quando ele crescer, ele se frustrar com isso, ele achar que não é verdade isso, aí vai ser uma análise dessa criança quando ela já tiver uma idade razoável para entender isso. Agora, não é justo e não cabe a nós, enquanto a criança não tem essa razão, ficar depreciando a imagem do nosso cônjuge, né? Ficar fazendo com que o nosso filho veja o pai de uma maneira errada. E aí muitas mães acabam despejando isso na frente dos filhos e não observa que está formando essa insegurança na vida deles, né? Você está tirando todo o benefício de que aquele pai tem, sabe? Você está desconstruindo a imagem daquele homem para aquela criança e você está tirando a autoridade desse pai, né? Tornando essa figura paterna uma figura insegura, uma figura... Sim, o contrário também, Nanda, o contrário também, né? Tô falando aqui dos dois jogos. Como que a gente está falando de pai, por isso que eu estou focando mais no pai. Mas claro que pode acontecer da mesma maneira, né? Do pai estar depreciando a figura da mãe. Então, cabe um alerta aqui para nós, né? Da gente tentar ao máximo não trazer os conflitos, né? Os defeitos do nosso cônjuge para os nossos filhos. Porque isso o defeito, né, os conflitos não é do pai em si, da figura paterna ou da figura materna. É da figura, do ser humano, é dele, né, da questão pessoal e não da figura paterna ou materna. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que valorizar, né?
valorizar essa figura paterna, valorizar a figura de mãe. Então, se o seu marido, né, trabalha pra caramba, não tem tempo para te ajudar na rotina, você tem que olhar com outros olhos. Você tem que olhar, em vez de olhar com o olhar, né, de que caramba, meu marido não faz nada, só chega e quer dormir, você tem que olhar e pensar, caramba, ele passa esse tempo todo lá fora, batalhando, né? Se estressando muitas das vezes para dar o sustento da nossa casa, o sustento do meu lar, para me permitir educar essas crianças hoje integralmente ou ainda que parcialmente, né? Então eu tenho que valorizar isso, né? Valorizar o esforço que ele faz. E daí eu consigo me colocar no lugar do outro, porque aí eu vejo, caramba, realmente ele não ajuda na rotina, não é porque ele não quer, é porque ele tá, né, cansado, é porque ele tem coisas que ocupam mais a realidade dele, que são, de certa forma, na função de pai, mais importante. Entendeu? Deixa eu ler um comentário aqui. Tá acabando nossa live. Eu já fiz muito isso, e meu esposo também. Até que percebemos que as crianças estavam fazendo o mesmo entre eles. Sentamos e hoje evitamos isso na frente deles. Muito bem, Deise. Que bom que vocês perceberam isso a tempo, né? E assim, essa alienação parental começa de brincadeira. Começa como quem não quer nada, né? Sabe aquela famosa frase? Toda brincadeira tem um fundo de verdade? Então, começa assim, né? E daí a gente tem que cortar isso pela raiz, gente. A gente tem que cortar isso pela raiz, né? É claro que ninguém aqui vai ser perfeito, uma hora e outra vai, né, sair uma coisa dessa, mas a gente tendo consciência de que isso não é bom para os nossos filhos, a gente já consegue dar passos à frente e não cometer os mesmos erros, né? Então, eu queria muito deixar isso claro para vocês. E outra coisa, né, para a gente finalizar esse nosso tema de como o pai pode ajudar na rotina, é vocês sentarem e colocarem, né, juntos ali a cultura familiar de vocês. Em breve nós vamos fazer uma live melhor sobre isso, né? A cultura familiar é aquela reflexão que a gente faz de todos os valores que são prioridade na nossa família, tá? Então, tem valores que são inegociáveis, né, na nossa família. E tem valores que são bons, mas que, né, podem ser considerados ou não. Então, a cultura familiar, você estabelecendo isso, gente, as coisas ficam tão claras, né? Você chegar e conversar com o teu cônjuge, olha, para mim, né, a pontualidade é um valor inegociável. Cara, você falando isso pro seu cônjuge, conversando com ele, ele vai entender que ele precisa, né, te ajudar nesse ponto. Vocês precisam se ajudar, vocês precisam passar isso para suas crianças, né? Outro valor inegociável, por exemplo, né? Pra gente que é católico, nós temos o valor inegociável da abertura à vida. Então a gente sabe, né, que todo filho é uma bênção e que a gente vai tratar disso, né, de toda a gestação com muita naturalidade com os nossos filhos. Então isso é você alicerçar, né, a sua família numa cultura familiar personalizada e numa cultura familiar forte. Por quê? Porque você sabe quais são os seus valores, você sabe pelo que vocês lutam, pelo que vocês batalham, né? Quais são as dificuldades e quais são as superações que vocês querem ter. Então, diante disso, vocês sabendo disso, fica muito mais fácil de vocês se entenderem, né? E daí, para formar uma cultura familiar, vai vir o quê? Vai vir as pessoalidades, né? Vai vir a sua pessoa, a sua personalidade, a tua criação, tudo aquilo que você aprendeu, né? Você vai jogar ali na mesa, na conversa, e o teu marido da mesma forma. E aí vocês dois jogando, né, nessa conversa, o que vocês têm de valor, o que vocês têm em comum, vocês vão poder decidir, olha, eu tenho esse valor, você tem esse. Mas qual dos dois é mais importante para a nossa família hoje,
né? E aí a cultura familiar, ela é um exercício muito legal, porque é algo que vai sendo refinado, né? Dia a dia, mês a mês, ano a ano, né? Conforme as circunstâncias, as realidades, assim como a rotina, né? Então a rotina ela vai sendo adaptada, refinada, conforme a idade das crianças e conforme as circunstâncias que a gente tem hoje, né? Então a gente não precisa engessar isso. E essa cultura familiar é muito especial, porque você consegue alinhar objetivos, alinhar os valores, alinhar como que vocês vão trabalhar para chegar neles. Então, assim, é um exercício que eu convido vocês a fazerem juntos, né? Como eu já falei, em breve vai ter mais coisas sobre isso aqui também. E assim, eu acho que é isso, né? O que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora para mandar. Mandem aí as perguntas de vocês. Eu tô muito feliz, né, de estar falando sobre esse assunto aqui. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer, né, a responsabilidade de cada um, né, dos papéis de cada um na dinâmica familiar e como cada um pode ajudar nessa rotina, né? Como eu estava falando, acabei não contando, mas eu vou partilhar um pouquinho com vocês, né? Eu passei 4 dias fora, né, ajudando uma amiga, fazendo essa rede de apoio, como que é importante, né? Tanto para ela quanto para a gente, né? A gente aprende tanto quando a gente se doa, né, a serviço do outro. E daí o meu marido ficou com a minha filha. Apesar dela ter toda uma rotina, né? Vem aquele pensamento prepotente, aquele pensamento autossuficiente de que, ai meu Deus, ele não vai fazer como eu faria, né? Mas quando eu cheguei em casa hoje e vi a realidade que tava da casa toda arrumada, né? Da menina toda bonitinha, dela assim, tomado banho, né? Faltava só dar o almoço, tudo. Eu falei, cara, olha aí, me superou, né? O meu marido, muito, muito, muito mesmo, me superou. E eu falei pra ele, falei, nossa, não vou nem mais voltar pra casa. Eu falei, não vou nem mais voltar pra casa, brincando, né? E aí eu pensei comigo mesma, né? Como que a gente é bobo, né? O outro tem a mesma capacidade que a gente. Só que a gente não permite ele testar essa capacidade, né? E o meu marido, nossa, 1000 vezes melhor do que eu na rotina com a criança. Não, e ele conseguiu deixar a casa um brinco, com a criança um brinco também. Então, assim, coisa que eu ainda tô lutando para viver, né? Então a gente precisa também baixar um pouco a bola, né? Exercitar um pouco mais a virtude da humildade e perceber, caramba, o outro ele pode fazer até melhor que eu, né? Ele pode fazer até melhor que eu. Basta eu dar o espaço para que ele tente, né? Basta eu dar o espaço para que ele tente. E aí, a gente dando esse espaço, a gente vai fazer o quê? A gente vai tá dando, né, essa oportunidade desse marido, desse pai, vivenciar a sua paternidade de forma mais profunda e trazer eles mais para perto, trazer eles para que possam entender o quão é importante o papel deles na vida dessas crianças. Que a referência de pai é algo que marca, né, a vida de qualquer criança e que vai deixar essas marcas para quando eles forem adultos também. Então, não caia naquela, né, de ficar achando que o seu marido não vai dar conta, que o seu marido não vai fazer, né? Permita, chame para próximo, ainda que pareça que ele não queira, né, te ajudar, tente, né? Dê você o primeiro passo, né? Quando nós damos o primeiro passo, o outro começa a perceber a mudança e aí vem também a mudar, vem também junto da gente a mudar, né? É muito importante a gente entender isso. Então, é isso, né? Eu acho que essa live ficou muito especial. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria contar uma novidade aqui. Esse mês é o mês do meu aniversário, né? Daqui a uma semana e meia, não sei, no dia 16, eu faço 25 anos. Então você, querido pai profundo e mãe profunda, não perca, né, aqui o meu Instagram.
não perca os conteúdos que eu tô gerando para vocês aqui, porque vai ter presente para vocês que me seguem aqui. Então, em breve eu vou estar divulgando o que vai ser esse presente e eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar nessa live, compartilhar os conteúdos que estão no meu IGTV. A gente já tem vários vídeos, né? Tem a série Caindo na Rotina, tem as lives com os convidados. Então, assim, aproveita para poder consumir todo esse conteúdo e também começar a mudar a tua realidade, começar a mudar a tua rotina aí com as crianças e trazer a harmonia do seu lar de volta. E segunda-feira, dia 11, então nós vamos ter uma live especial com a nossa amiga Tatiele Soares, que está aqui me acompanhando, né? Minha amiga de Instagram. Linda, maravilhosa, que ela vai estar compartilhando com a gente como que a gente pode colocar a leitura na rotina das crianças. Ela tem 2 crianças maravilhosas, fofíssimas, quase da mesma idade que as minhas, e a gente vai estar batendo esse papo super legal sobre leitura, para que você também possa colocar isso na tua rotina. Então não deixa de participar. Na segunda-feira, dia 10, às 22 horas, nós vamos estar falando sobre esse assunto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa live e um beijo, curtam o Dia dos Pais, né? E ajudem o seu filho a valorizar o pai, né? A valorizar essa referência que é tão importante nas nossas vidas, tá certo? Beijo, até mais!